Antes de qualquer milagre se manifestar do lado de fora, algo muito silencioso acontece dentro de você. É quase imperceptível, não tem fogos de artifício, não tem aviso, não tem sinal explícito. É uma mudança microscópica, mas que altera toda a estrutura do seu destino. Napoleon Hill dizia que toda transformação exterior é apenas um reflexo tardio daquilo que você já decidiu internamente muito antes. E é justamente sobre isso que ninguém te conta. Sua consciência muda antes da sua realidade. Sempre. E enquanto muitos querem ver primeiro para depois acreditar, Deus trabalha exatamente ao contrário. Ele muda você por dentro para só depois mudar sua vida por fora. Por isso já vou te pedir, antes de continuarmos, inscreva-se no canal, porque aqui você aprende a enxergar os movimentos invisíveis que antecedem a prosperidade. E cada vídeo é um tijolo colocado no caminho da sua nova vida. Quando você se inscreve, você declara para si mesmo e para o universo: estou pronto para a mudança. Agora escuta. Imagine um terreno abandonado, coberto de mato, cheio de entulho, sem forma, sem beleza. Por anos as pessoas passam e dizem: aqui nunca vai dar nada. E ainda assim, em silêncio, bem embaixo da terra, as sementes continuam existindo. Elas não fazem barulho, elas não anunciam: estou germinando. A transformação começa muito antes de qualquer broto aparecer. Assim é com você. Quando sua mentalidade muda, ninguém vê. Quando sua consciência se expande, ninguém percebe. Quando você decide abandonar pensamentos pequenos, medos antigos e crenças que te encolhem, o mundo externo continua igual, por enquanto. A vida ainda parece a mesma, as contas ainda estão aí, os desafios continuam, as circunstâncias não mudaram, mas algo dentro de você já mudou radicalmente, e essa mudança é irreversível. É exatamente aqui que a maioria desiste, porque acha que nada está acontecendo. Mas tudo já está acontecendo. A renovação da consciência é o início de tudo. O que você vibra se antecipa ao que você vive. E quando você muda sua vibração, você coloca sua vida em direção a um destino completamente novo. É como trocar o trilho do trem. O trem ainda não virou, ainda não mudou de paisagem, mas o caminho já foi redirecionado. Esse é o ponto em que Deus te testa, não para te punir, mas para ver se você confia no processo invisível, porque Ele sempre transforma você antes de transformar sua vida. Napoleon Hill descreveu isso como o princípio da transmutação mental. O poder de converter estados internos em resultados externos. E aqui está a chave que separa quem prospera de quem estaciona. As pessoas prósperas aprendem a honrar o período em que nada parece acontecer, porque elas sabem que esse nada é o berço de tudo. Antes da riqueza chegar, sua consciência precisa aprender a recebê-la. Antes da oportunidade surgir, sua mente precisa ser capaz de reconhecê-la. Antes do dinheiro fluir, sua identidade precisa ser compatível com quem sabe multiplicá-lo. E talvez você esteja exatamente nesse estágio. Sua vida ainda não mostra sinais externos, mas você sente uma inquietação interna, uma inspiração repentina, uma sensação de que algo grande está sendo preparado. E está mesmo. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. O universo te guiou até aqui. Ele te trouxe porque você está passando pela etapa mais sagrada da prosperidade, o nascimento de uma nova consciência. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. A pergunta que Napoleon Hill faria a você se estivesse sentado à sua frente. Você está percebendo os sinais da mudança interna ou ainda está preso, esperando as provas externas? Comenta aí embaixo. Você já sentiu essa virada silenciosa, esse empurrão invisível que começa dentro? Porque a verdade é simples e brutal ao mesmo tempo. Nada muda na sua vida até que você mude primeiro. Mas quando você muda,
absolutamente tudo muda com você. A vida começa a reagir à sua nova vibração. Pessoas diferentes começam a aparecer. Oportunidades antes invisíveis começam a se revelar. Caminhos se abrem. Portas se destravam. O dinheiro encontra rotas inesperadas. E aí você percebe que o real milagre nunca foi o resultado. Foi a mudança interna que o precedeu. Sua consciência é o berço da sua abundância. Se sua mente se expande, sua realidade acompanha. Se sua mentalidade se eleva, sua prosperidade sobe junto. Se seus pensamentos se purificam, sua vida floresce. Por isso, este vídeo é um divisor de águas para você. Porque a partir de hoje, você vai entender as leis invisíveis que governam a manifestação. E quando você entende essas leis, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor da própria realidade. Agora respira fundo, porque vamos começar o roteiro que vai alinhar a sua consciência com a vida que você sempre soube que merecia. Este é o vídeo que você não vai apenas ouvir, vai sentir, vai viver. E se quiser realmente transformar sua vida financeira, emocional e espiritual, fica até o final. Toda revolução interna começa quando você percebe que não pode mais viver na vibração antiga. Nada externo precisa acontecer primeiro. É um incômodo que nasce no silêncio. É como se algo dentro de você dissesse: não dá mais para continuar pequeno. E essa voz, embora suave, é a mesma voz que guiou todos os grandes construtores de destino da história. Napoleon Hill chamava isso de ponto de virada espiritual, o momento em que a mente se cansa das limitações e decide se alinhar com seu propósito real. É por isso que você está aqui, porque sua consciência já começou a se expandir antes que sua vida tivesse tempo de reagir. Isso sempre acontece assim. A realidade demora para acompanhar a mente, mas quando acompanha, acompanha com força. A vida que você vive hoje é resultado do nível de consciência que você teve nos últimos anos. Mas a vida que você vai viver amanhã será resultado da consciência que está nascendo agora. Mudança de consciência é como o sol nascente. Ela começa discreta, quase invisível no horizonte, mas quando se estabelece, ilumina tudo que estava escuro. Acontece de dentro para fora. Deus sempre troca o seu coração antes de trocar seu cenário. Ele ajusta sua percepção, afina sua intuição, fortalece sua identidade. Ele te ensina a se enxergar como alguém digno, capaz, preparado. Só depois disso é que ele te entrega o que é seu. E é nesse processo silencioso que você começa a sentir sinais que quase ninguém percebe. Você passa a rejeitar conversas negativas, ambientes que te drenam, hábitos que te sabotam, coisas que antes te prendiam já não fazem mais sentido. Pessoas que você admirava já não te inspiram. Caminhos que pareciam lógicos já não te chamam. Isso não é confusão, isso é evolução. Isso é sua consciência se movendo para um patamar onde sua antiga vida não encaixa mais. A realidade ainda é a mesma, mas você não é mais. E quando você muda, inevitavelmente o mundo ao seu redor precisa mudar para se ajustar à nova versão de você. Napoleon Hill dizia que nada é mais poderoso do que uma mente reeducada, porque uma mente reeducada repele tudo que a diminui e atrai tudo que a expande. Essa é a lei. Você está subindo de frequência, e quando sua frequência sobe, nada do que pertence ao nível antigo permanece. Pessoas se afastam, oportunidades mudam, caminhos se desfazem, situações colapsam. Parece caos, mas é alinhamento. Parece perda, mas é limpeza. Deus está tirando da sua frente tudo o que impediria você de prosperar. Ele está abrindo espaço para o novo, mesmo que você ainda não veja o novo chegando. E é aqui que a maioria trava, porque acredita mais no que vê do que no que sente. Mas quem prospera de verdade entende que a vibração antecede a manifestação. E quando sua vibração muda, a realidade só tem uma opção:
Obedecer. Seu corpo reage primeiro, suas emoções reagem primeiro, seus pensamentos mudam primeiro. É uma reconstrução interna que prepara você para uma colheita maior do que qualquer coisa que você já imaginou. A prosperidade não se manifesta para quem ainda pensa como pobre. A abundância não aparece para quem ainda se vê pequeno. A oportunidade não chega para quem ainda acha que não merece. Deus precisa mudar sua mente antes de mudar sua vida, porque você não pode sustentar externamente aquilo que não acredita internamente. E é por isso que você está passando pelo desconforto atual. Não é castigo, é atualização, é expansão. É sua mentalidade rompendo paredes internas. E quando a mente rompe, tudo rompe junto. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via limites. Você percebe portas onde antes via muros. Você começa a reconhecer que a vida não está contra você. Ela está esperando você assumir o papel de protagonista. E quando você assume, o universo inteiro se move. Agora, presta atenção porque isso aqui é ouro. Quando sua consciência se expande, você começa a atrair situações que testam sua nova vibração. Pessoas começam a te tratar de forma diferente. Algumas tentarão te puxar de volta para a versão antiga. Outras se afastarão porque sua luz as incomoda. E algumas novas pessoas surgirão na sua vida alinhadas ao destino que você está construindo. Nada disso é aleatório. Tudo é consequência da mudança interna. E Deus te observa nesse momento. Não para julgar, mas para confirmar se você está pronto. Ele quer saber se você vai desistir, porque o cenário ainda não mudou, ou se vai permanecer firme, porque você sabe que a mudança já começou dentro de você. A fé verdadeira não é acreditar depois de ver. A fé verdadeira é sustentar a vibração nova mesmo quando tudo ao redor parece velho. A fé verdadeira é agir como quem já é próspero antes de ver a prosperidade. É isso que abre Riobe as portas. É isso que destrava caminhos. É isso que ativa o impossível. Agora eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários, porque isso fortalece sua decisão. Você já percebeu que mudou por dentro, mesmo quando nada mudou por fora? Esse momento define sua história. Esse momento separa quem sobe de quem para. Esse momento transforma sua consciência em ímã. Sua realidade já está sendo reconstruída nos bastidores, mesmo que seus olhos ainda não enxerguem. Aguenta, permaneça, continue vibrando no novo. A vida já está vindo na sua direção. A grande virada da sua vida não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você decide mudar a sua vibração, mesmo sem ter provas externas. Isso é algo que a maioria nunca entende, porque foi ensinada a acreditar apenas no que vê. Mas o universo não responde ao que você vê. Ele responde ao que você vibra, responde à sua intenção, responde à sua decisão interna. Você quer que sua realidade mude, mas continua sentindo, pensando e vibrando como a versão antiga de você. É por isso que nada acontece. A manifestação nunca foi um processo físico, sempre foi um processo vibracional, e só depois se torna material. É como plantar uma semente. Ao colocar a semente na terra, nada muda na superfície. A terra continua igual, o ambiente continua igual, mas a semente começou um processo profundo que você não consegue acompanhar com os olhos. Ela rompe por dentro, ela abre, ela estica, ela cria raízes, ela se orienta para onde a luz está. Tudo isso acontece antes do primeiro broto. O crescimento visível é apenas a confirmação tardia de uma decisão invisível. Com você, é da mesma forma. Quando você muda sua mentalidade, sua vibração começa a criar raízes em uma nova realidade. Mas até que o broto apareça, você precisa confiar no que sente, não no que vê. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é um transmissor e receptor de frequência. O que você pensa com emoção se torna um sinal enviado ao universo. O que você acredita com convicção se torna um comando.
E o que você repete com constância se torna a base da sua nova realidade. Mas existe um detalhe que ninguém te disse. Sua realidade atual é um eco atrasado da sua vibração antiga. Se você mudar sua vibração hoje, sua vida não vai mudar hoje. Ela vai mudar no tempo exato em que o novo padrão substituir o antigo no nível da consciência. E é por isso que tantas pessoas pensam que a lei da atração não funciona. Elas vibram esperança por 2 dias e dúvida pelos outros 5. Dizem que acreditam, mas dentro delas ainda repetem a frase que destrói qualquer milagre. Eu não vejo nada acontecendo. Elas matam o próprio broto antes que ele tenha tempo de romper a superfície. Porque para o universo, ver é a última etapa. Sentir é a primeira. Sua vida está respondendo ao que você sente diariamente, não ao que você deseja de vez em quando. Você pode dizer, quero prosperar, mas se dentro de você existe medo, escassez, ansiedade, pressa ou ressentimento, é isso que sua vibração transmite. E a vibração sempre vence as palavras. O universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você é internamente enquanto fala. Agora, presta atenção nisso. Quando sua consciência começa a se elevar, você passa a se sentir diferente sem entender o motivo. Coisas que antes te abalavam já não te atingem da mesma forma. Pequenos problemas que antes te ligavam no automático perdem o impacto. É como se você estivesse mudando de estação de rádio. A música antiga ainda toca, mas você não sente mais conexão com ela. Você está sintonizando outro nível. Está vibrando em outra realidade. A mudança começou. É nesse estágio que você precisa ter disciplina emocional, porque sua antiga vida vai tentar te puxar de volta para a vibração que você decidiu abandonar. A mente antiga vai tentar te convencer de que nada mudou. As circunstâncias vão tentar te provocar. Algumas pessoas vão testar sua paciência. Situações repetidas vão tentar te provar que você ainda é o mesmo. Mas não caia nessa armadilha. Isso não é retrocesso. Isso é o teste. Toda vez que sua vibração sobe, sua antiga programação tenta sobreviver. Pensamentos antigos tentam se manter vivos. Emoções velhas tentam reassumir o controle. Mas elas só têm poder se você reagir a elas. Aqui está o segredo que muda destinos. Você não precisa vencer o velho, você precisa deixar de alimentá-lo. Quando você para de vibrar no antigo, o antigo morre. Quando você recusa responder como antes, a programação anterior perde força. Quando você age como a nova versão de você, mesmo que ainda não veja resultados, você sela energeticamente a mudança. Você confirma ao universo, minha consciência mudou. A partir daí, a realidade externa começa a se reorganizar, ainda que de forma imperceptível no início. E é justamente nesse momento que você começa a atrair sincronicidades, coincidências que não são coincidências, pessoas que aparecem do nada, ideias que surgem de repente, convites inesperados, caminhos que se abrem sem esforço, situações que parecem acaso, mas que na verdade são respostas vibracionais à nova frequência que você está sustentando. Porque uma vez que seu interior muda, o exterior não tem escolha. Ele precisa se alinhar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Aquela pergunta que define o seu próximo capítulo. Você tem coragem de sustentar a vibração nova, mesmo quando a realidade antiga ainda tenta te convencer de que nada mudou? Responde nos comentários, porque isso consolida sua decisão e fortalece sua identidade. A verdade é que você está vivendo hoje exatamente o momento mais sensível do processo. Sua consciência já subiu, mas sua realidade ainda não. Isso não é falha, isso é alinhamento. Isso é o tempo necessário para que o novo padrão se torne dominante. Você está sendo reconstruído, ajustado, refinado. Deus está posicionando sua vida em um trilho mais elevado, mesmo que você ainda não veja os trilhos mudando.
E eu preciso que você entenda isso com toda a sua alma. A realidade é lenta, mas a consciência é rápida. Sua vibração já está à frente. Sua mente já abriu portas que seus olhos ainda não viram. Seu espírito já assinou contratos que sua vida ainda não recebeu. O novo já existe energeticamente. Agora falta apenas o mundo material alcançar a sua frequência. O despertar da consciência não é um evento barulhento. Ele é silencioso, invisível, quase secreto. Enquanto você dorme, sonha ou se ocupa com a vida cotidiana, algo profundo ocorre dentro de você. Pensamentos começam a se reorganizar. Emoções antigas perdem força. Medos que antes te paralisavam começam a ser substituídos por confiança instintiva. Napoleon Hill afirmava que a maior parte das pessoas jamais reconhece esses sinais, porque espera resultados visíveis. Mas a verdade é que o crescimento interno antecede toda a manifestação externa. Antes de sua vida mudar, você precisa perceber a mudança interna, e é aqui que a maioria falha. Ela quer o efeito antes da causa, quer a colheita antes da semente germinar. Essa etapa é delicada. É o momento em que você precisa aprender a observar a si mesmo, sem julgar, sem pressa. Cada emoção, cada pensamento, cada impulso é uma pista sobre onde você está vibracionalmente. Se você sente ansiedade, reclamação ou desânimo, significa que ainda há algo preso na frequência antiga. Se você sente alegria profunda, leveza, inspiração súbita, significa que sua consciência está abrindo novas portas internas que ainda não se refletem no mundo material. O que parece nada acontecendo é, na realidade, uma reorganização invisível do seu interior. Enquanto isso ocorre, Deus, ou o universo, atua de forma sutil para te testar. Situações repetidas aparecem para confirmar se você realmente internalizou a mudança. Pessoas que não vibram na mesma frequência podem te desafiar. Obstáculos antigos ressurgem, mas tudo isso é necessário. É um filtro natural. Só permanece quem já se transformou por dentro. Napoleon Hill dizia que a adversidade é uma ferramenta do destino para fortalecer a mente. É exatamente nesse período de silêncio e aparente estagnação que você precisa confiar, persistir e manter a nova frequência. Cada pequeno gesto de confiança é uma assinatura que o universo lê e reconhece. Agora presta atenção, porque aqui está o ponto mais estratégico. Os sinais da mudança interna são quase imperceptíveis, mas são poderosos. Eles se manifestam como intuição mais aguçada, decisões mais claras, motivação súbita, criatividade inesperada, desejo intenso de agir de acordo com seus objetivos mais elevados. Se você ignorar esses sinais, sua vida continuará a reagir ao antigo padrão. Mas se você reconhecê-los, se você se alinhar com eles, tudo ao redor começará a obedecer à sua nova frequência. Você começa a atrair pessoas, oportunidades e recursos que estão em sintonia com a pessoa que você está se tornando. O universo responde à vibração, não à situação. E essa é a grande diferença entre quem prospera e quem permanece na mediocridade. Os que prosperam sabem ler os sinais invisíveis antes de qualquer evidência externa. Eles sentem a mudança antes que o mundo a confirme. Eles percebem a porta se movendo antes de vê-la aberta. Eles reconhecem o chamado interno, mesmo quando tudo ao redor parece igual. E é por isso que você precisa se tornar observador da sua própria consciência. Cada pensamento conta, cada emoção conta, cada hábito mental conta. Tudo é material de transformação. Durante este período, é essencial manter rituais que amplifiquem sua consciência. Isso pode ser meditação, visualizações, afirmações, estudos espirituais ou simplesmente momentos de silêncio e introspecção. Cada prática fortalece a mente e limpa o terreno interno, removendo padrões que atrasariam a manifestação.
Napoleon Hill afirmava que a mente preparada não conhece surpresa, apenas oportunidade. Quando você cria espaço internamente, você permite que a realidade se reorganize ao seu favor. É como abrir o portão de entrada para a abundância. Primeiro você limpa o caminho, depois o fluxo acontece. E o mais poderoso, cada mudança interna gera ressonância imediata no campo energético ao seu redor. Pessoas sentem sua presença diferente. Situações começam a se ajustar. Portas começam a se alinhar, mesmo que ainda pareça nada ter mudado. A realidade externa sempre segue o interno, mas você precisa perseverar e não se prender ao imediatismo. O processo invisível tem seu próprio tempo, e cada segundo de paciência é um investimento multiplicador. Agora eu te pergunto, e quero que você sinta a resposta. Você está consciente dos sinais silenciosos que indicam que sua realidade está prestes a mudar? Comenta abaixo, porque reconhecer isso é crucial para consolidar a vibração nova. Napoleon Hill dizia que a consciência elevada cria coincidências que ninguém mais percebe, mas que mudam tudo. E é exatamente isso que está acontecendo com você. Sinais invisíveis, pequenos milagres internos, indicando que a sua realidade já começou a se alinhar, mesmo que você ainda não veja. Cada passo que você dá na consciência elevada é um passo em direção a oportunidades maiores, relacionamentos melhores, recursos inesperados e experiências que até pouco tempo pareciam impossíveis. Deus não entrega o externo antes do interno. Ele primeiro cria dentro de você o receptáculo capaz de receber tudo que você merece. Sua consciência está crescendo, expandindo-se, mudando, e essa é a base de toda transformação verdadeira. Enquanto isso, a realidade externa ainda parece silenciosa, mas não se engane. Ela já está sendo construída nos bastidores, conforme a sua vibração conduz. Aos poucos, você perceberá mudanças sutis, telefonemas inesperados, encontros fortuitos, insights que surgem do nada, oportunidades que parecem coincidência, mas na verdade são sinais do alinhamento interno com a vida que você merece. Isso é a confirmação do processo invisível. E o mais importante, você não precisará forçar nada. A manifestação vem naturalmente quando você mantém a frequência nova. Não é sorte, não é acaso, é consequência da consciência elevada. Tudo que existe no mundo material é reflexo de uma causa invisível. Napoleon Hill dizia que a realidade é apenas o eco atrasado da mente. A vida que você vê é a vida que você criou há meses, anos ou até décadas atrás. Por isso, quando você muda sua consciência hoje, a realidade não muda imediatamente. Ela precisa de tempo para reorganizar-se e se alinhar à sua nova vibração. Mas fique tranquilo, a transformação interna é inevitável. E tudo que você deseja começa a obedecer à frequência que você sustenta. Imagine que sua mente é um ímã poderoso. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção emite um campo que atrai circunstâncias semelhantes. Pensamentos pequenos atraem resultados pequenos. Pensamentos elevados atraem oportunidades maiores do que você jamais sonhou. Mas aqui está o ponto crucial. A mente só consegue atrair aquilo que já está em harmonia com quem você é agora. Se você ainda carrega dúvidas, medos, ressentimentos ou hábitos antigos, eles atuam como interferência, bloqueando a abundância que poderia fluir. Por isso a mudança precisa começar por dentro, mesmo antes de qualquer sinal externo. A maioria das pessoas não entende essa lei. Elas observam o mundo, analisam as circunstâncias, querem provas visíveis e, diante da ausência imediata de resultados, desistem. Mas Napoleon Hill alertava: quem desiste na fase invisível nunca verá o milagre. A abundância chega primeiro na mente, depois na vida. Primeiro a consciência se expande, depois o mundo material responde. O que você sente agora é o preâmbulo da realidade que está sendo construída.
É o prelúdio silencioso da riqueza, da prosperidade, do amor, do sucesso que estão por vir. E é nesse processo silencioso que os sinais aparecem. São sutis, quase imperceptíveis para quem não observa. Intuições repentinas, ideias inovadoras, oportunidades que parecem surgir do nada, pessoas certas entrando em sua vida, circunstâncias que começam a se alinhar sem esforço. Esses sinais não são coincidência, são evidências de que sua nova consciência já está moldando a realidade. É como se você estivesse redesenhando o mundo enquanto ninguém mais vê, e o universo responde fielmente ao desenho que sua mente criou. Mas atenção, essa fase exige disciplina emocional e mental. A velha programação ainda tenta puxar você para trás. Pensamentos limitantes podem surgir sem aviso. Dúvidas antigas podem reaparecer. Situações desconfortáveis podem testar sua paciência. Tudo isso não é falha. É filtro, teste, seleção natural. Apenas quem consegue sustentar a vibração nova, mesmo sem sinais externos imediatos, prova que está pronto para receber o próximo nível de abundância. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro ímã da prosperidade é a fé aplicada na prática, não a fé apenas nas palavras. Não adianta repetir afirmações se a consciência não está comprometida com elas. Não adianta declarar riqueza se a mente ainda duvida da possibilidade. A fé verdadeira é acreditar no invisível e agir como se ele já fosse realidade. É vibrar como a pessoa que você deseja se tornar. É sustentar pensamentos, emoções e atitudes compatíveis com sua nova identidade, mesmo quando o mundo parece permanecer igual. Esse é o segredo de quem transforma destino em realidade. E é por isso que você precisa observar seu próprio campo mental e emocional diariamente. Cada hábito, cada decisão, cada escolha emocional altera o padrão vibracional que atrai sua realidade futura. Pequenas mudanças internas criam ondas gigantescas no mundo material. Napoleon Hill dizia que a mente humana é uma força criadora. E quando bem direcionada, ela transforma possibilidades invisíveis em experiências tangíveis. Você não precisa lutar contra o mundo, precisa alinhar sua consciência. Quando isso acontece, o mundo inteiro passa a trabalhar a seu favor. Agora, preste atenção nos sinais do seu próprio despertar. Repare em coincidências que surgem, em oportunidades que parecem surgidas do nada, em ideias que aparecem de forma clara, em pessoas certas cruzando seu caminho. Isso é prova de que sua consciência já está funcionando como um ímã poderoso. Continue cultivando pensamentos elevados, emoções positivas e hábitos consistentes. Isso não apenas acelera a manifestação da realidade que você deseja, como fortalece sua confiança em si mesmo e no processo invisível que sustenta a criação. Você está na fase em que precisa nutrir paciência, confiança e constância. Cada momento de dúvida ou ansiedade é apenas um teste da sua capacidade de sustentar a frequência nova. Cada passo consciente que você dá, cada decisão tomada de acordo com sua nova mentalidade, é uma assinatura energética que envia uma ordem clara ao universo. Eu estou pronto. E quando você está pronto, tudo que antes parecia impossível começa a fluir de forma natural e inevitável. Lembre-se, a mudança não depende de provas externas, ela depende da sua disciplina interna. Sua consciência já está mais avançada do que você imagina. Sua realidade ainda não refletiu essa mudança, mas ela vai. Cada sinal invisível que você percebe é um aviso. Sua transformação já começou. Continue atento, continue firme, continue vibrando na nova frequência. O mundo externo sempre segue a consciência interna, e sua consciência agora está pronta para comandar o seu destino. Quando você muda sua consciência, o mundo ainda parece igual. As mesmas ruas, os mesmos problemas, as mesmas pessoas. Mas algo fundamental aconteceu. Você não é mais o mesmo.
E é exatamente nessa diferença que nasce o poder invisível da transformação. Napoleon Hill afirmava que a virada da vida nunca é sinalizada pelo externo. Ela é precedida por sinais sutis que indicam que você já está pronto para a próxima fase. Esses sinais podem ser internos, uma clareza mental que antes não existia, uma intuição que guia suas decisões, um impulso inesperado para agir, ou externos, encontros fortuitos, oportunidades surgindo de lugares improváveis, portas que se abrem sem esforço aparente. Mas o ponto crucial é que você precisa aprender a enxergar, sentir e reconhecer esses sinais antes de qualquer manifestação concreta. A maioria das pessoas não percebe. Elas esperam que algo enorme aconteça de repente e, quando isso não ocorre, duvidam do processo. Mas Napoleon Hill ensina que a maior parte das mudanças significativas começa silenciosamente. A consciência é como um maestro que rege uma sinfonia antes mesmo que a música seja tocada. Cada pensamento que você cultiva, cada emoção que você mantém, cada decisão alinhada com seu propósito é uma batida dessa sinfonia. Se você está atento, consegue sentir a harmonia antes que qualquer instrumento externo toque a primeira nota audível. Se você ignora, a chance passa despercebida e você permanece no mesmo ciclo repetitivo. E é exatamente aqui que entra a disciplina da percepção. Você precisa desenvolver a capacidade de notar os sinais que indicam que sua realidade está mudando antes de você ver qualquer resultado. Sinais como aumento da confiança interna, clareza de objetivos, sensação de leveza ou paz, pequenas coincidências que parecem acaso, novas ideias surgindo em momentos inesperados. Tudo isso são indicadores de que sua consciência já está preparada para comandar a nova realidade. Esses sinais são invisíveis para quem ainda não está sintonizado, mas extremamente claros para quem está desperto. Você também começa a perceber que pessoas e situações antigas já não se encaixam mais no seu novo padrão. Alguns se afastam, outros se aproximam, mas todos atuam como espelhos da sua vibração atual. Isso pode gerar desconforto, ansiedade ou até medo. Napoleon Hill explica que essa fase é crucial, é a limpeza do antigo, a preparação para o novo. O que sai de sua vida não é perda, é alinhamento. O que chega é compatível com a frequência que você passou a sustentar. Por isso, cada mudança interna, mesmo que silenciosa, é um sinal de que sua vida está prestes a avançar. E aqui está o segredo. A consciência elevada cria coincidências estratégicas que parecem milagrosas, mas são resultado direto da frequência que você mantém. Quanto mais consistente você se mantém nesse estado elevado, mais rápido e harmonioso será o alinhamento externo. A abundância, a prosperidade, o sucesso não chegam como uma força aleatória. Eles respondem à clareza e à consistência da sua mente. Cada pensamento positivo, cada emoção elevada e cada ação alinhada reforçam o padrão que atrai o que você deseja. A vida passa a conspirar a favor de quem sustenta essa frequência invisível, mesmo que externamente nada pareça ter mudado ainda. E é nesse momento que a fé se torna indispensável. Fé verdadeira não é acreditar apenas no que você vê, é confiar plenamente no que você sente, no que sua consciência lhe revela, mesmo que a prova externa ainda esteja ausente. É agir como a pessoa que você deseja se tornar, antes que qualquer evidência concreta confirme sua transformação. A fé é o combustível que mantém a consciência em alta vibração, permitindo que o universo responda sem resistência. Napoleon Hill dizia que fé aplicada com disciplina e consistência tem poder criador absoluto. Enquanto você mantém a consciência elevada, surgem sinais que somente o atento percebe. Oportunidades inesperadas, ideias que fluem com facilidade, contatos que se tornam essenciais, soluções que aparecem do nada.
Isso é a manifestação invisível da sua transformação interna. O mundo está sendo redesenhado para refletir o novo você. Cada pequeno detalhe da sua vida externa começa a se alinhar à sua frequência interna, mesmo que você ainda não veja a mudança completa. A paciência e a observação consciente são fundamentais nesse estágio. Não tente forçar, não tente apressar. Apenas sinta, reconheça e alinhe-se continuamente com a sua nova vibração. Agora reflita. Você já sentiu que sua vida está silenciosamente mudando, mesmo quando tudo parece igual? Você já percebeu os pequenos sinais que indicam que a sua consciência está criando a nova realidade? Comenta aí, porque essa percepção fortalece sua conexão com o processo invisível e acelera o alinhamento externo. A transformação está em curso, e quanto mais atento você estiver, mais rapidamente a realidade refletirá a grandeza da consciência que você construiu internamente. É nesse instante que a virada acontece de verdade. Chegou o momento de perceber que tudo que você cultivou internamente começou a refletir externamente. A consciência elevada que você trabalhou, observou e manteve mesmo sem sinais imediatos, agora começa a moldar a sua realidade de forma palpável. Napoleon Hill ensinava que a mente humana, quando sintonizada corretamente, atua como um ímã poderoso que atrai situações, pessoas, recursos e experiências compatíveis com a frequência que você mantém. A virada que antes parecia distante, agora se manifesta nas oportunidades que surgem, nas decisões que se tornam claras, nos encontros que acontecem como que por milagre, mas que são apenas a consequência natural do alinhamento vibracional interno. Você começa a notar padrões que antes passavam despercebidos. Coincidências se tornam sinais estratégicos, desafios se transformam em provas de sua capacidade, portas que pareciam fechadas se abrem com facilidade. Tudo isso acontece porque a sua nova consciência já estabeleceu os parâmetros que o universo deve seguir para atender à sua frequência. Antes de qualquer riqueza, sucesso ou reconhecimento, o primeiro passo sempre foi interno. Sem essa mudança profunda, nenhuma manifestação externa teria sustentação. A realidade precisa encontrar compatibilidade com a mente. E agora ela encontrou. E é nesse ponto que muitos percebem a diferença entre esperar e criar. Enquanto a maioria aguarda passivamente, você se tornou um agente ativo, consciente do poder que tem de dirigir sua própria vida. Napoleon Hill afirmava que a mente preparada cria a própria sorte, não depende do acaso. Cada decisão alinhada com a sua nova consciência acelera a manifestação do que você deseja. Cada pensamento elevado, cada sentimento de confiança e gratidão, cada ação coerente com seu objetivo, reforça o campo energético que atrai as circunstâncias certas. Isso é a lei da atração aplicada com consciência e disciplina. Mas atenção, mesmo nessa fase, é crucial manter a vigilância. A consciência elevada precisa ser constantemente alimentada. Pensamentos limitantes, dúvidas ou a influência de pessoas negativas podem ainda tentar desestabilizar a frequência que você construiu. Napoleon Hill ensinava que o processo de prosperidade exige constância, persistência e alinhamento contínuo. O mundo externo reflete o que a mente emite de forma consistente e cada desvio emocional ou mental pode atrasar o resultado que já começou a se materializar. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso reforçar sua prática diária de foco, visualização, meditação e hábitos que sustentem a frequência elevada. Você vai perceber que os sinais se intensificam. Novas oportunidades financeiras, contatos estratégicos, ideias inovadoras, inspirações repentinas e soluções que parecem surgir do nada.
Tudo isso é prova de que sua consciência está em sintonia com o fluxo do universo. Napoleon Hill chamaria isso de domínio da mente e uso do princípio da autossugestão, onde cada pensamento repetido e cada emoção elevada moldam a realidade de acordo com o projeto interno que você já traçou. Agora, o que antes era invisível se torna visível. O mundo começa a refletir a grandeza da sua consciência. E o mais extraordinário, você não precisa mais lutar ou se esforçar para conquistar. Tudo acontece em harmonia com o seu alinhamento interno. Pessoas, recursos, oportunidades e experiências começam a fluir de forma natural. A sensação de esforço constante desaparece, porque o universo agora responde à vibração que você manteve. A lei da atração, o princípio da causa e efeito e o poder da mente trabalham em conjunto para materializar aquilo que você já construiu mentalmente. Você se torna, finalmente, o criador consciente da sua realidade. Chegou o momento de reconhecer cada desafio passado, cada dúvida silenciosa, cada instante de paciência e fé, tudo fazia parte da preparação invisível. A consciência mudou antes da realidade, e agora a realidade finalmente confirma o que sua mente já sabia. Você está pronto para receber o que merece. Napoleon Hill dizia que a vitória externa é sempre precedida de uma vitória interna. E essa vitória interna, silenciosa e invisível, é o verdadeiro alicerce de toda abundância, sucesso e realização. Quem entende isso entende o segredo da vida. Agora é a hora de agir em alinhamento, de reforçar sua fé, gratidão e intenção. Continue a observar os sinais, a manter sua vibração elevada e a se posicionar como a pessoa que já possui o que deseja. Cada ação consciente fortalece o campo energético que cria resultados permanentes. A consciência mudou, a realidade está mudando. E você está no centro dessa transformação, como arquiteto do seu próprio destino.